Tudo bem? Aqui é a professora Giane. Continuando as nossas aulas de metodologia científica, vamos falar hoje sobre citações. Bom, então, o que é uma citação? Tá? Vamos ver os tipos de citações, como que se referencia as nossas citações ao longo dos textos. Bom, enfim, vamos começar por como se constrói um texto acadêmico. Detalhes importantes. Se constrói um texto acadêmico com nossas próprias palavras. Bom, a questão é o seguinte, nós temos que escrever. Só que esse escrever, a gente não cria as coisas do nada. Nós temos que alicerçar o nosso conhecimento em obras que já foram publicadas, em outros textos, em outros artigos. Tá? Como nós vamos escrever com nossas próprias palavras, mas embasado no que já foi publicado, é muito importante que a gente faça citações. Essas citações vão dar credibilidade ao nosso texto e é elas que dão o nosso suporte teórico, o nosso embasamento, é a nossa referência, é o nosso referencial, é o que já existe sobre o assunto. Bom, então o que é uma citação? Uma citação nada mais é do que uma menção a uma informação extraída de outra fonte. O que é essa outra fonte? Pode ser um livro, pode ser um site, pode ser um artigo, enfim, mas independente da fonte, ela tem que ser citada. Bom, como que se faz? Uma dica é destacar as citações, né, as palavras-chave no embasamento. Quando vai escrever alguma coisa, procura destacar quais são as ideias-chave. O que é o importante? Depois que destacou ali as principais ideias, reescreva com as suas palavras. Isso é importante. Uma questão em relação à citação é que nós temos tipos de citações. Nós podemos ter citação direta, que nós já vamos ver o que é, citação indireta ou ainda uma citação. Bom, um detalhe importante também é que sempre que precisar consultar as regras de citações, venha direto aqui, né, na NBR 10.520, que vocês podem acessar a partir desse site aqui para fazer a sua busca. Então, vamos diferenciar citação direta depois de citação indireta. Inicialmente, citação direta. O que é uma citação direta? Citação direta é uma transcrição textual da parte da obra do autor consultado. Vocês vão copiar tal qual o autor citou na sua própria obra. Essa citação pode ser uma citação curta, citação direta curta. O que é curta? Com até 3 linhas. No próprio corpo do parágrafo do texto de vocês, se utiliza aspas duplas e o mesmo tamanho de texto que você já vem escrevendo. Porém, se for uma citação longa, que tenha mais de 3 linhas, já temos que obedecer a questão de um recuo de 4 centímetros da margem, em parágrafo independente, letra menor do texto, espaçamento simples e sem aspas. Um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Então, um exemplo de citação direta curta, ok? Então, vemos aqui o seguinte, aquela ideia que foi passada anteriormente ali. Ó, a citação é curtinha, tem menos de 3 linhas. Observem que ele continua na mesma linha aqui, ó, dentro do parágrafo. Tem as aspas e aqui está a citação do autor com a página. Bem, temos outros 2 modelos aqui. Por exemplo, a gente pode colocar primeiro o autor, conforme está aqui, e depois a citação entre aspas, ou podemos
colocar dessa maneira que já tínhamos exemplificados aqui em cima. Uma citação direta longa. Observe a questão que nós falamos aí do recuo. E também não esqueçam lá de colocar o autor, o ano e a página, já que é uma citação direta. Esse texto aqui foi copiado tal qual Freitas colocou lá na sua obra. E uma citação indireta? Uma citação indireta, pessoal, é muito utilizada, é o que é mais utilizado nos artigos científicos, que é o que a gente chama de parafrasear, tá? É construir um texto baseado na ideia de outro autor com as suas próprias palavras. Então, texto baseado na obra do autor consultado. Quando se comenta o conteúdo, as ideias do texto original e a questão que expressa-se o mesmo conteúdo. Porém, a gente pode expressar uma ideia com as nossas próprias palavras. Isso demonstra muito mais riqueza, muito mais conhecimento da língua, muito mais firmeza na ideia. Colocamos aqui um exemplo de citação indireta. Então, vem o autor com o ano e a ideia que foi reescrita. A citação indireta, ela pode ocorrer de duas formas, tá? Então, a primeira aqui. Bom, se o autor estiver no corpo do texto, o que é no corpo do texto? Por exemplo, aqui, ó, segundo Santos, 1099. Observe que a gente escreve o nome do autor com letras minúsculas, só tá o S de Santos ali, maiúsculo, o resto tá minúsculo, ok? Bom, agora se não estiver no corpo do texto, tu quer só referenciar aquela ideia, aí coloca no final, dentro de parênteses, com letras maiúsculas. Observe a diferença, as duas maneiras são corretas e pode, no mesmo texto, ter das duas formas, pode variar. Se tu quer chamar o autor para o teu texto, escreva de acordo com o que está aqui, citando ele. Se tu quer só mostrar a ideia dele sem citar o autor, somente referenciá-lo, que nem está nesse segundo caso, escreva dessa forma. As citações indiretas de autores diferentes em uma mesma obra. Muitas vezes uma mesma ideia está em várias obras e a gente pode citar em todas essas obras. Observem que essas são citadas separadas por ponto e vírgula, que nem está aqui, e em ordem alfabética, tá? Dos autores, conforme está aqui, ó, ordem alfabética, bem? Bom, citação de uma citação, se vê muito em trabalhos, mas eu prefiro ir direto na fonte. Uma citação de uma citação, seja ela direto ou indireto de um texto, em que não se teve acesso ao original. Mas destaco aqui que hoje em dia, com a questão aí dos periódicos da CAPES, da internet, enfim, como um todo, a gente tem acesso a muitas das fontes. Mas, quando se fizer essa citação, a gente vai usar a sigla APUD. Olhem o modelinho aqui. Então, segundo o Enoch, APUD Menezes, tananã, tananã, tananã. Bem? Bom, atenção com os usos de citação. Use somente citações diretas se realmente for relevante, se realmente vai complementar a ideia do que está sendo discutido. Eu uso muitas citações diretas para citar um parágrafo de uma lei, algo que é bom não transcrever para não mudar o sentido. O uso excessivo de citações diretas pode fazer com que o texto de vocês pareça uma colcha de retalhos ou simples reprodução, que não tenha condições de reescrever, que não tenha habilidade para lidar com as palavras. Tá? Então, não enriquece muito se vocês fizerem um texto com muitas citações diretas. E a citação indireta é sempre mais valorizado. Ele vai demonstrar a capacidade do autor de produzir texto com suas próprias palavras, embasado em um bom referencial teórico, embasado no que ele leu. Bom, temos dois sistemas de citação. O sistema numérico com números ou o sistema autor-dado.
O sistema numérico. A fonte de citação deverá aparecer em notas de rodapé e vai aparecer uma numeração única e sequencial. E o autor data, como o nome já diz, vai aparecer o sobrenome, seguido do ano de publicação da obra e páginas referenciadas. Exemplo, observe o sistema numérico. Então, colocamos aqui o nosso exemplo. Observe que a referência aqui apareceu como um número e veja na nota de rodapé quem é esse autor. No sistema autor-data, observe o seguinte, que vai aparecer o autor, então está aqui o autor, né, ou os autores, neste caso tem mais de um, o ano e a página. Ou, quando ele não faz parte do texto, que vai dentro de parênteses, da mesma forma. Uma outra questão importante quando a gente fala de escrever artigos, escrever projetos, não podemos deixar de falar sobre plágio. Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha, tá? Então, o momento em que vocês estão colocando no texto de vocês ideias de outros autores, vocês têm que referenciar, vocês têm que citar. Se vocês não citarem, vocês vão estar fazendo plágio, vocês vão estar pegando ideia de outra pessoa sem dar o crédito a ela. A formação plena de uma área de conhecimento exige que o profissional seja capaz de escrever e discutir temas com autonomia. Faça isso, mostre que você domine isso. Olha a chargezinha aqui que nós temos, que engraçado, tá? Que demonstra muito bem essa questão do plágio, ok? Que vem o menino reclamar para a professora dizendo: como você pode me dizer que tudo que eu escrevi está errado? Eu copiei tudo diretamente da internet. A questão não é erro, a questão é dar autoria a quem ela é de direito e de fato. Façam isso, utilizem citações, reescrevam, brinquem com isso nos trabalhos de vocês, tá bem? Muito obrigada, bom dia a todos, todos bem, até uma próxima.